Fala galera, Cliffs na área, de volta com os nossos vídeos de tutorial, mas hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, que eu vou mostrar para vocês como vocês podem aplicar as minhas texturas do meu novo pacote Faber Texture. Eu vou trazer para vocês, como vocês vão estar vendo aí, 3 flyers. Eu quis trazer um diferente do outro para vocês verem como ele é versátil e a aplicação dele também fica bem maneira quando estamos falando em flyers, em posters, e trazer essa textura de paper texture, ainda mais com uma Faber-Castell ou com Canson, fica muito irado. Eu tive um longo trabalho na hora de escanear todas essas texturas. Eu escaneei elas em 1200 dpi, beleza? Então vocês vão ter muita boa qualidade. Eu vou até abrir aqui elas para vocês antes da gente acabar, nos flyers inclusive, nos posters, né? E eu vou abrir para vocês e dar um zoom para vocês prestarem atenção. Uma das texturas que eu utilizei foi a C6, beleza? Se vocês derem um zoom bem, olha só quanta textura a gente tem presente, beleza? E lembrando também, né, que você pegando as minhas texturas do meu novo pacote, que vai estar aqui na descrição, você também apoia o canal, então é bem legal você estar adquirindo, além de dar um a mais para o seu trabalho, no final das contas, você também vai estar me ajudando, porque demorei também mais de uma hora, né, para escanear todos esses papers. Beleza? Então vamos pro vídeo. Vamos aqui para botar a mão na massa e primeiramente eu vou mostrar para vocês o nosso primeiro flyer, que seria o da Rave, ou até uma festa de eletrônica, que eu chamei de System. É claro que foi numa fictício, não existe nenhum lugar chamado System, muito menos nesse endereço, né? Mas a ideia mesmo foi eu trazer para vocês a aplicação. Se a gente ir lá para baixo, vocês vão ver aqui que tá uma bagunça gigantesca aqui no Canva do Cliffs, mas esse processo dessa arte aqui demorou um bocado, tá? Eu fiquei matutando para trazer um flyer de eletrônica. Eu acho que eu estava um pouco enferrujado, fiquei um bom tempo também sem fazer design nenhum com a falta do PC, mas a ideia mesmo foi trazer esse flyer. Eu vou depois mostrar para vocês um pouco como foi o processo, mas aqui eu quero mostrar para vocês as duas texturas que eu coloquei. A primeira eu botei em normal mesmo, foi a C6, que eu já mostrei pra vocês, mas a ideia desta aqui foi que eu joguei ela, né, claro que a gente tá em um Canva de 2480 por 3500, né, mas eu joguei ela, e acima dela eu joguei a da Faber, com o Blend Mode em Luminosity e diminuir a opacidade. Se a gente chegar bem aqui perto e desabilitar, vocês vão perceber que a textura do C6 está aqui também. Se a gente botar o Luminosity e diminuir, vocês vão perceber que as texturas estão se mesclando, né? Mas sim, o do Canson se sobressai, porque claramente o papel Canson tem muito mais textura do que o papel da Faber-Castell, que é um papel mais liso, né? É um papel mais com menos textura, é mais para a ideia mesmo de trazer a cor. Eu quis dar essa mesclada de cor para meio que clarear o C6, né? Mas a ideia do papel Faber, né, que é da Faber-Castell, é que ele traz mais a cor, menos a textura. Então você pode mesclar eles e trazer as duas coisas para o seu trabalho. Após isso, aqui nós vamos ver todo o nosso Canva, né? Mas se vocês perceberem, eu quero só dar uma passada bem rápida aqui embaixo, porque se vocês perceberem, isso aqui são vários assets que eu fui adicionando. Claro, né, alguns já estavam pré-prontos, mas o importante mesmo que eu quero achar aqui com vocês isso aqui. É esse aqui mesmo. Se você perceber, essa bola aqui, eu fui girando ela, mas não foi o intuito principal da arte, claro. Porque, se vocês perceberem, aqui nesse meio, eu queria fazer uma cara feliz. Então, o que eu fiz aqui, né? Eu vou até retirar, eu cliquei aqui, né, 2 vezes para ir para o objeto inteligente. Eu vou até retirar aqui essas guides, né? Clear Guides, para vocês perceberem. Isso aqui é uma cara feliz, galera. Se a gente tirar aqui os efeitos, olha só, era essa cara aqui. Era um efeito de emoji, praticamente.
E eu quis deixar ele no centro da arte, mas não estava sendo legal, ele não estava compondo a arte da forma que eu queria. Então, eu fui jogando alguns efeitos, joguei zigue-zague e throw nele para dar essa girada, e o throw para dar a girada e o zigue-zague para dar um pop nele. Se vocês clicarem 2 vezes no zigue-zague aqui, vocês vão perceber o seguinte, que ele dá esse pinch para fora. Então, essa é a ideia do zigue-zague. E após disso, vocês vão perceber que eu acabei com isso aqui, mas ainda não estava legal, tá? Não estava legal. Vou até retirar aqui essas palavras aqui da frente. Não estava legal. E aí eu fui jogando outros assets em cima, né? Eu joguei primeiro esse daqui, e a primeira vez que eu joguei, eu percebi que isso aqui parecia um planeta. Então eu fui girando e acabei com esse daqui, que parece mais uma molécula, um planeta sempre em movimento, um bagulho bem cibernético. Então essa daí foi a ideia. Essa daí não foi a minha primeira ideia, tá, galera? Eu fui testando várias coisas e acabou que saiu o negócio, e eu acho que é um pouco isso sobre o processo, né? O processo de criação de arte às vezes é meio bagunçado e às vezes é meio crazy, né? Então, tipo assim, não se atenham em terminar um negócio e pô, vou fazer isso e batendo, não tá saindo, mas vocês estão ali. Às vezes não vai sair, galera, e vocês não vão gostar do final do resultado. Dá uma pausa, vai fazer outra coisa, volta que vocês vão estar com outra cabeça para mexer no projeto. Beleza? E nesse flyer aqui já temos outra ideia, né? Enquanto no primeiro a gente tem uma ideia mais um V, né, com a arte mais no meio, aqui a gente tem algo mais um pouco mais geométrico, né, um pouco mais espaçado. Galera, o mais importante aqui dessa arte, tirando a nossa textura, se a gente mostrar aqui para vocês, eu vou botar tudo num grupo, vou desabilitar, e a primeira textura que eu botei foi do próprio papel Cancel, que é o CC8, beleza? E lá em cima eu adicionei um mais escuro no screen, porque se a gente tirar aqui, ele tem uma cor aqui mais um azul mais escuro, então eu quis, para clarear ele, eu peguei o meu CC8, meu CC7, né, que seria o mais escuro, e botei ele em screen. Porque tudo que está escuro posto em screen, ele clareia a arte. Então a gente tem aqui uma outra cor mais clara. Então eu consegui esse processo. Mas por que eu queria? Por que eu habilitei essa daqui no final, né? Se a gente prestar atenção aqui no meu processo, aqui no meio, isso aqui, essa espiral aqui que eu fiz, vou até ver aqui certinho, eu vou retirar aqui todos os gradients que eu botei. Eu vou retirar isso aqui só para vocês focarem nisso aqui. Galera, olha só, isso aqui era o meu primeiro asset que eu joguei aqui dentro. Eu queria algo mais geométrico, queria brincar um pouco com isso, trabalhar um pouco mais esse efeito, né? Então, o que eu fiz? Eu vim aqui com a minha Magic Wand Tool e com o Shift selecionado, eu fui selecionando um por um. É um trabalho um pouco árduo, tá, galera? Mas eu fui intercalando aqui para fazer esse efeito de xadrez, né? E aí o que eu fiz depois? Eu criei uma nova camada e vim com minha brush em preto, vou até habilitar aqui o Hard Round, né? Joguei aqui para maior e pintei, olha lá. E pintei. Após isso foi só jogar para baixo e aí eu terminei com esse efeito aqui. Mas ainda estava faltando muita coisa. Eu joguei o meu texto em cima, joguei meu texto embaixo, mas ainda estava faltando aquele blam, entendeu? Da própria arte. Então o que eu fiz? Eu tentei jogar primeiro um gradient aqui embaixo, não ficou legal. Eu tentei fazer assim mais ou menos e não ficou legal. Foi quando eu comecei a mexer no meu gradient, você vê que ele tem 2 bolinhas aqui, quando você habilita o gradient, eu comecei a mexer aqui no modo do gradient. Então ele te dá a opção de você botar algo esférico, né, algo radial. Você pode movimentar aqui também, mas a ideia é que eu tivesse partindo isso aqui do meu meio, né? Então, o que eu fiz, né? Eu fui diminuindo aqui e fui testando. Olha só, assim também fica bem legal. Mas eu fui testando formas, né? E cores também. Acabou que eu terminei com essa aqui. Eu acho que era essa daqui. Deixa eu ver. Ué? Não, foi essa daqui, ó. Foi essa daqui. Eu acabei duplicando aqui, né? Não sei porquê. Vou apagar aqui. Eu acabei terminando com esta aqui. Beleza?
do meio. Se vocês quiserem dar uma olhada aqui, no meu gradiente aqui dessa daqui, ele é apenas um gradiente vazado, de preto. E o que eu fiz com ele? Eu joguei ele em Divide, né? Se a gente botar ele aqui normal, vai ficar uma droga. Mas após de várias tentativas com várias cores, eu fui pro Divide, né? Ele não vai dar Ctrl C, eu vou ter que botar no Divide e conseguir esse efeito bem legal. Mas ele estava deixando e estava vazando, então eu tive que adicionar uma camada de recorte, né? Porque se a gente prestar atenção, olha só, ela é uma camada apenas aqui do meio, né? Vou dar um cancel aqui. Após isso, galera, foi mamão com açúcar, foi só adicionar todos os assets finais, né? O texto, etc. Readicionar, que eu tinha omitido. E adicionei em cima dele, como uma cereja no topo do bolo, o screen. Se vocês perceberem, quando a gente retira, ele volta a ser preto. E isso é bem legal quando a gente trabalha em texturas, é saber trabalhar também quando elas podem ser trabalhadas em cima, ou colocadas, na verdade, em cima da sua arte, como vocês podem trazer algo diferente. Se vocês perceberem, quando eu cliquei e botei a nova textura CC7 em cima e botei em screen, olha só que legal. Se a gente habilitar a opacidade dela para o máximo, ela vai deixar bem estourado esse azul. E fica bem legal também, tá, galera? Porque ele tá trabalhando esse screen em cima da parte mais escura da minha arte, que claramente é o meu preto. E aí eu não gostei um pouco dela, apesar de estar muito legal, mas eu achei que ela clareou muito a minha arte, eu não queria tanto assim. Então eu fui diminuindo, né? O que seria legal também, se vocês quisessem, é selecionar apenas o preto e habilitar o C67 só no preto e não na arte toda, que aí vocês poderiam deixar a opacidade no máximo e ter essa cor aqui apenas no preto e não na arte inteira, né? Ele não clarearia o nosso azul. Mas no meu caso, eu gostei de estar trabalhando ele aqui pelo menos em 60%. Beleza, galera? Vamos para nossa última e mais irada, que foi o pôster que eu fiz do Severance, né, Ruptura. Para quem assistiu a série, para quem não assistiu, na verdade, é uma ótima série, com um design sensacional. Acho que a entrada da série também é uma obra de arte. Eu quis trabalhar um pouco esse pôster aqui. Galera, muita coisa acontecendo nesse pôster aqui. Eu não vou destrinchar todo ele, mas boa parte do processo foi eu recortando. Vou até abrir aqui para vocês algumas partes da intro da série, como esses balões aqui que eu achei bem irado. Eu achei também essa daqui bem maneiro também. Eu achei isso aqui que foi um print, parece que, não sei se é um jogo ou alguma coisa que alguém criou, que eu botei ali do lado de fora. E essa parte aqui cruzando o meio, eu fiz com a seleção poligonal, que eu vim aqui e trouxe daqui para cá. Aí eu apertei Shift para manter reto daqui para cá, do outro lado, e juntei aqui. Após isso, eu só cliquei em criar Make Selection, aqui, Make Work Path. E aí, foi só trabalhar com o Work Path e dar fio nele para ele ficar em preto. Após isso, eu só adicionei a minha imagem em cima dele e criei uma máscara. Acho que é o máximo que está acontecendo aqui, é isso aqui. Se vocês estão com dúvida sobre esse efeito aqui, beleza? Esse efeito mais de scam, eu tenho um vídeo sobre esse efeito de scam. É só vocês darem um look aí no canal e dar lá uma olhada. Inclusive, é um pôster que eu fiz sobre o Lobo de Wall Street. Então, dá uma olhada lá, como vocês podem replicar isso na arte de vocês. Mas foi muito irado. E o importante aqui desse pôster aqui que eu quero mostrar para vocês é que, de começo, eu não adicionei textura 100%, né? Eu fiz o trabalho todo em preto e branco, né? Se a gente tirar todas aqui as texturas... deixa eu até abrir, muita coisa acontecendo aqui, galera. Aqui, eu fiz o trabalho todo em preto e branco e depois eu só colori, beleza? Eu colori aqui com esse Edit Color, eu colori, inclusive, com o ink de trás eu botei em branco e o ink do preto eu deixei aqui. Se vocês perceberem, o Blend Mode do azul está em Screen, exatamente a mesma coisa que a gente viu lá atrás, né? O Screen seria para preencher o preto.
beleza? E aqui ele está em Multiply, que o Multiply preencheria o meu branco. Galera, após eu fazer tudo isso, eu percebi que ele estava pintando aqui a minha borda, que eu queria uma borda branca, então eu tive que retornar minha borda branca para cá. Isso aqui foi apenas um retângulo que eu fiz com o tamanho da arte, com fio zerado, claro, e com um stroke em 100 pixels. Isso levando em conta que eu estou trabalhando num Canva de 4.800 por 6.000. Após isso, foi só finalizar com a textura do Cancel C7, que eu deixei em screen. Por que eu deixei em screen, né? Porque se a gente deixar aqui no máximo, ele está clareando muito a minha arte, né? Mesmo processo de sempre. Se a gente chegar bem aqui perto, olha a diferença de quando a gente adiciona. É muito legal. E aqui em cima, no final, eu adicionei o meu Paper Texture de tons pastéis. Esse ainda vai ser lançado, galera. Se vocês quiserem aí, deixem nos comentários, mas a ideia desse efeito de pastel, desses efeitos mais vintage, é que eles tragam esse efeito de papel usado, de papel com tempo, né? De papel mais vintage mesmo, né? Quando a gente tem quando a gente vai ler um jornal, alguma coisa, a gente sempre tem esses papéis. Mas se você perceber, a textura está sempre presente, né? Olha que legal. Muito maneiro, né? Se a gente abrir aqui, quase certeza que eu botei aqui. Eu acho que eu botei sim, olha que legal. Muito legal, né, galera? Galera, o vídeo de hoje foi praticamente isso. Se você quer trabalhar e continuar editando seus posts da melhor forma possível, seria irado você adquirir o novo pack, beleza? Você vai estar ajudando o canal. Se vocês tiverem alguma dúvida e falar, pô, Eclipse, aquele flyer que você criou do Severance ficou irado, tem como você fazer ele parte a parte para a gente ir acompanhando com você, na verdade, e aprendendo como a gente cria pôster irado desta forma, né, algo mais artístico. Seria um prazer mostrar para vocês. Deixa aí no comentário se é do interesse de vocês, beleza? Mais uma vez, vai estar tudo na descrição aqui, beleza? Espero que eu tenha tirado toda a dúvida de vocês sobre o novo pack de texturas, sobre a própria criação dos flyers, beleza? Um beijão do Cliffs e tamo junto.